E meninas do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto, na verdade, é analisar um pouquinho essa pintura Abapuru de Tarsila do Amaral. Aí temos a foto de Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral, internacionalmente conhecida como Tarsila do Amaral ou simplesmente Tarsila, é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo bem moderno. Temos aqui o quadro Abapuru, e aqui a gente tem no momento que esse quadro foi pintado, né, e para quem ele foi pintado, aí por Tarsila. O Abapuru, este é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou um quadro para dar de presente para o escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. Quando viu a tela, assustou-se e chamou seu amigo, o também escritor Raul Pop. Ficaram olhando aquela figura estranha e acharam que ela representava algo de excepcional. Tarsila lembrou-se então do seu dicionário tupi-guarani e batizaram o quadro como Abapuru, o homem que come. Foi aí que Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e criaram o movimento antropofágico, com a intenção de deglutir a cultura europeia e transformá-la em algo bem brasileiro. Este movimento, apesar de radical, foi muito importante para a arte brasileira e significou uma síntese do movimento modernista brasileiro, que queria modernizar a nossa cultura, mas de um modo bem brasileiro. O Abapuru foi a tela mais cara vendida até hoje no Brasil. Alcançou um valor aí aproximado de 1.500, 1.500.000 dólares. Foi comprada pelo colecionador argentino Eduardo Constantini. Então, esse movimento antropofágico aí, criado a partir aí do quadro Abapuru de Tarsila do Amaral, ele vem de uma consciência de comer, deglutir a cultura vinda do estrangeiro, do exterior, só que transformar ela de uma forma bem brasileira. Então, é a arte se modernizando. Trazer aquilo que há de bom de fora do Brasil, mas quando ele chegar aqui no Brasil, ele vai abrasileirar, ele vai ser transformado. Então, eu vou deglutir a arte estrangeira e vou expressar ela de uma forma nacional, brasileira e moderna. Nesse trabalho, é retratada uma figura humana, sentada numa posição pensativa, em uma paisagem árida e ensolarada. Entretanto, o que se sobressai na obra é justamente a ênfase dada ao tamanho dos membros, em detrimento ao tamanho da cabeça. Se a gente perceber, a cabeça é muito menor do que os membros superiores e inferiores. Aí vemos um braço, uma perna, uma mão e principalmente um pé em dimensões exageradas. Esse recurso recebeu o nome de gigantismo e foi utilizada por Tarsila em outras telas também. Então, dessa forma, a gente pode perceber a importância aí que a artista dá à força dos pés e das mãos, que viabilizam o trabalho braçal do povo brasileiro. O que Tarsila quis passar aí nessa pintura, nessa obra, colocando as mãos, os braços e os pés em um tamanho exagerado? Ela quis demonstrar a importância do trabalho braçal, do trabalho pesado, né, que a grande maioria da população brasileira faz. A cabeça menor pode indicar uma suposta falta de pensamento crítico e apaziguamento da população. Por conta desses elementos, tal pintura é vista como uma crítica social. Então, os governos, o poder político principalmente,
explora a força braçal do brasileiro, mas não investe em educação, em ciência. E isso a gente não está falando de um quadro pintado hoje, em 2020 e 2021. A gente está falando de um quadro pintado há anos atrás, mas que é atual, moderno. Tarsila quis dizer que a população brasileira não recebe educação suficiente para ser uma população crítica, então aí a cabeça em um tamanho menor, e os braços e as pernas e os pés em um tamanho muito maior, onde a força braçal ela vai ser muito mais importante para esse sujeito que muitas vezes trabalha somente para conseguir o alimento do dia a dia. Sobre as cores na composição, a escolha foi por tons vibrantes, fortes, que remetem à brasilidade, com destaque para o verde, o amarelo, o azul, que são cores aí da bandeira nacional. O cacto e o sol também fazem alusão direta à cultura brasileira, especialmente a região do Nordeste, que possui tal vegetação, o sol o ano inteiro. Então, a gente pode perceber aí o cacto, né, que é uma vegetação típica, né, da nossa caatinga, o sol exposto aí, um céu sem nuvens, então representando mesmo a região do Nordeste. E a região do Nordeste é a região onde é representada por essa força braçal, né, essa população exposta sempre a condições precárias, condições sociais e financeiras, e que trabalham muito e que muitas vezes sai de sua terra para ir para grandes centros urbanos para continuar servindo como força motriz, como força de trabalho. A cabeça apoiada na mão e o cotovelo no joelho nos indicam, além disso, um certo abatimento, infelicidade, apatia ou depressão. Então, esse sujeito que trabalha para se sustentar, trabalha aí utilizando a força do corpo e que não recebe o valor merecido, em que tem aí essa cabeça diminuída, por conta que é uma crítica também aqui o nordestino, a população mais precária do nosso país, ela não recebe instrução, ela não tem as mesmas condições para acessar as universidades, para acessar a cultura, para acessar a ciência. Isso por questões políticas, né, e econômicas. Então, Tarsila do Amaral, ela faz uma crítica social fortíssima nessa tela. Ela também valoriza o Brasil, valoriza o Nordeste, valoriza as cores do nosso país. E principalmente Tarsila aí, ela traz aí a cultura, a arte que ela traz aí do exterior, mas ela deixa ela super brasileira. Ela é uma artista que trabalha sempre com o nacional e com a crítica social, porque não só nessa tela, mas em várias outras telas de Tarsila, ela faz questão de colocar aí pés e mãos em tamanhos exagerados, o gigantismo. E isso não é à toa, isso é uma crítica social que Tarsila faz. Aí vocês vão receber aí uma atividade com um pequeno texto falando do Abapuru e da pintora Tarsila. E aí vocês vão responder as questões acerca, ler atentamente e responder as questões propostas, tirar a foto da atividade e enviar para mim, certo? Até